Salve Maria, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Espero que estejam todos bem, porque eu estou muito bem. Hoje está chovendo um pouquinho, graças a Deus. Talvez atrapalhe um pouco no vídeo, mas vamos seguir mesmo assim. Bem, eu gostaria de dizer que eu aprendi muito com esse vídeo, estudando para esse vídeo, né, no caso, porque eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade com esse tema. Já tentei praticar, já tentei fazer, insistir, mas acabava desistindo por não obter muito sucesso, devido à falta de informação, que é o que hoje eu venho tentar solucionar esse problema para mim e para vocês, né? Espero que te ajude e me ajude também, porque como eu já disse anteriormente, esse canal é feito para estudar e ensinar. Então, o tema de hoje é um tema muito importante porque ele aprofunda a nossa fé, ele nos ajuda a estudar e nos ajuda também a memorizar, que é a Lectio Divina. Lectio, Lectio, né? Tanto faz. O importante é praticar. Então, gostaria de dizer primeiramente que eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade, como já disse, porque faltava informação. O que era para mim a Lectio Divina? Era pegar a Bíblia, pegar uma leitura do dia, né? O Evangelho do dia, ler e ficava por isso mesmo. Meditava ali, mas eu não sabia o que era essa meditação, né? Não entrava na minha cabeça o que era essa meditação. Então, hoje eu trouxe 3 ou 4. Calma aí, deixa eu constar no caderninho. 4. 4 do métodos diferentes. Ó, esse caderninho aqui que eu uso para fazer os vídeos, né? 4 métodos diferentes para ajudar vocês. Então, vamos começar falando sobre a Lectio Divina, que eu achava que era uma coisa recente. Eu acreditava que era uma coisa recente, mas não é. Ela é mais antiga até mesmo que a gente pensava. Por quê? Ela remonta de milhares de anos atrás, tá? Quando minha voz está um pouco complicada hoje. Antes mesmo, né, de ter o Novo Testamento, a Lectio Divina já era praticada, assim, de forma grandiosa, né? Então, o que é a Lectio Divina? Vocês devem imaginar que há muitos séculos, milênios atrás, era difícil ter uma coisa escrita à mão. Não só à mão, uma coisa assim feita em massa, que ficou muito mais fácil com a prensa de Gutenberg no século XVIII, 17, 18, por aí, que ficou muito mais simples com a prensa de Gutenberg, né? Que o primeiro livro, no caso, a ser compilado, ser fabricado, ser divulgado em massa, foi a Bíblia, né? Foi o primeiro livro a ser impresso, lembrei a palavra, ser impresso em massa foi a Bíblia. Então, antes disso, era muito complicado, porque não tinha o livro pra gente ler, né? Que hoje a gente não dá valor, mas não tinha esse livro, esse compilado de 73 livros que a gente tem hoje em dia para ler, não tinha, né? Então, como que fazia? Uma população majoritariamente analfabeta e não tinha onde você consultar as escrituras. Então, o que acontecia muitas vezes? A Lectio Divina, ela é leitura orante. Lectio, leitura. Divina, divina. Mas para fazer sentido, Lectio Divina, leitura orante. Muito bem. Como que ela era feita? Se ela era de muito tempos atrás, né, muitos séculos atrás, Lectio, leitura. Como que faziam leitura se o pessoal era analfabeto e não tinham a Bíblia em mãos? A Lectio Divina, ela era passada de monges, de padres, de bispos, para o povo, para os leigos, né? Então, como que se dava essa Lectio Divina? Eu trouxe aqui 4 métodos diferentes, como eu já disse, e o primeiro que eu quero dizer para vocês é o método do monge Guigo II, que é do século XII, que é o método que a gente hoje pesquisar Lectio Divina, como fazer. É esse método que a gente vai aprender porque é o mais famoso, né? É o mais, assim, divulgado, por ser um método, assim, pautado em etapas, né? Que o nome original que ele deu é o Scala Cla. Eu não vou me arriscar a falar esse nome porque eu não sou fluente em latim, né? Mas traduzindo a escada dos monges. E ele se dava em 4 degraus, né? E, por exemplo, os monges naquela época,
que as pessoas não tinham acesso à Sagrada Escritura em mãos, que inclusive é um tema para outro vídeo porque causa muita polêmica quando a gente fala que o pessoal não tinha em mãos, os leigos não tinham a Bíblia em mãos. E daí vem os protestantes, né? Inclusive, se você for protestante, não se sinta ofendido, seja muito bem-vindo no nosso canal. Mas os protestantes, em sua maioria, não vou dizer todos, dizem que os católicos, que a Igreja Católica escondeu a Bíblia de todo mundo, enquanto nas catedrais existiam lá os Evangelhos, o Velho Testamento, tudo né, tudo cópias escritas à mão para os leigos lerem, né? Lógico, era muito mais difícil, mas existia. Quem que fazia a Lectio Divina, que é a leitura orante, que passava para os outros, foram os monges católicos, foram os padres católicos, foram os bispos católicos. Inclusive, deixa eu desmontar a minha arapuca aqui, que olha a arapuca que a gente faz aqui para você poder ter um cenáriozinho bonitinho. A Bíblia em cima, a caixinha de um cubo mágico e a cruz em cima, para vocês conseguirem verem ela. Então, a gente não tinha isso aqui em mãos há séculos atrás. Os post-itzinhos. A gente não tinha isso aqui em mãos, tá? Antigamente era de boca em boca, a tradição era a sucessão oral que se dava. Eu, monge Gustavo, de Cafelândia, lia, porque a gente aprendia a ler. Eu lia aqui, né? Eu lia Eclesiástico, abri aqui em Eclesiástico, eu lia aqui, e passava para vocês. Fazia uma homilia, né? Fazia ali uma exegese da Sagrada Escritura para vocês, e vocês, como leigos, aprendiam. Então, não, a Igreja Católica não escondeu, mas ela divulgou a Bíblia para a população, né? E um dos primeiros recursos que a Igreja usou foi a Lectio Divina. Não sei se eu já falei Lectio Divina 50 vezes, mas espero que esteja ficando claro, que vocês estejam entendendo. Então, a Lectio Divina é isso, é uma leitura orante. Você lê e você coloca no seu coração para você entender. Eu vou explicar isso mais pra frente com o método dos monges. Mas primeiramente eu vou falar sobre esse método que eu apelidei de método cruz. E por que eu apelidei de método cruz? Eu vou pegar um caderninho aqui para explicar para vocês. Método cruz por quê? Ele é feito em 4 degraus, né? Mas um jeito muito simples de você aprender é pegue um papel na sua casa e faça uma cruz, né? Dá pra ver? Uma cruz. Nesse primeiro quadradinho, você coloca aqui leitura. Leitura. No outro quadradinho do lado, você coloca meditação. Meditação. No de baixo, oração. E no outro, contemplação. Eu apelidei esse método de método cruz, porque ele forma uma cruzinha. Tá vendo? Então, também método a escada dos monges, né? E como que se dá? Eu tô olhando aqui no caderninho. A leitura. Primeiramente você vai ler. Lectio Divina, leitura. Então você tem que ler. Se você não gosta de ler, meu filho, se sacode. Eu não gosto de ler, mas tem que aprender, né? Tem que começar a gostar, então. Leitura. O que o texto diz? Então, é literalmente o que o texto diz. Você lê e vamos supor, Lucas 1 é 23, né? Vamos supor. Você lê lá e tá escrito tá. Acabou. É isso, primeiro passo, o que o texto diz. Então você lê o versículo, pronto, primeiro passo, né? Primeiro degrau, você já subiu. Segundo degrau, segundo passo, meditação. O que o texto diz para mim, o que ele me diz. Então vamos supor, enquanto estava estudando, eu acabei pegando as referências em alguns canais no YouTube. Então eu vou deixar aqui o nome, que eu acho, o nome do canal da moça que eu vou pegar essa referência, que ela falou muito bem sobre aquela passagem sobre Marta e Maria, que enquanto Jesus estava na casa
de Marta, ela ficou se preocupando com atender o povo, em fazer a comida. Se você já assistiu The Chosen, tem essa cena muito legal, que Marta fica lá e prepara comida, e prepara biscoito, e prepara chimia com bolacha, e leva para ela, para Jesus, e fala assim, nossa, Jesus, tá bom. E fala, tá bom demais, né? E Maria ali sentada, só aqui, ó, só escutando Nosso Senhor conversar. Então, Marta se revolta com Maria, né? Fica chateada, pô, não se revolta, ela fica chateada com Maria, fala, pô, eu tô aqui servindo o nosso mestre, tô servindo, fazendo tudo para agradar, e você fica aí sentada. E Jesus fala assim, peraí, não é assim, né? Muito obrigado por tudo que você fez, estou muito agradecido. Mas Maria escolheu a melhor parte. Porque tudo isso aqui que a gente está comendo vai passar, mas as minhas palavras são eternas. Então, o que ela diz? Essa passagem é isso. O que ela me diz? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Um exemplo. Sou uma pessoa ansiosa, eu fico me preocupando com o futuro, então eu vou lá, faço, fico ansiosa quando eu vejo uma pessoa ali, né? Entenderam, né? Então é o que a palavra me diz. Como que eu posso absorver para mim essa passagem, né? Então, já subiu o segundo degrau, leitura, vamos relembrar. Primeiro degrau, leitura. Segundo, meditação. Terceiro degrau, oração. O que o texto me faz dizer. Então, é quando você coloca isso na sua mente. Você fala assim, poxa vida, eu entendi o que esse texto me disse. Eu entendi o que ele disse, entendi o que ele me disse, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Então, primeiro passo, lexio. Segundo passo, meditatio, não sei. Terceiro, oratio, né? O que o texto me faz dizer. Quarto degrau, fazer um propósito, que é a contemplação. Primeiro degrau. Primeiro degrau, leitura. Segundo, meditação. Terceiro, oração. Quarto degrau, contemplação. Fazer um propósito. O que é isso, fazer um propósito? Igual o exemplo que eu dei de Marta e Maria. Marta ficou preocupada, Maria ficou ali aos pés de Jesus, escutando ele falar. Eu tirei dessa passagem que eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho que ser mais focado em Jesus, eu tenho que estar ali presente dele, então agora eu vou fazer um propósito de ser uma pessoa mais tranquila, entendeu? Eu vou fazer um propósito de não sei o que lá. É isso, é basicamente isso. Vamos lembrar, primeiro degrau, leitura. Segundo, meditação. Terceiro, oração. E quarto, contemplação. E esse é o método mais divulgado, o método que a gente mais conhece. Quando a gente pesquisa Lexio Divina, primeiro que aparece. Então, mais uma vez vou deixar o nome do canal da menina que eu peguei essa referência de Marta e Maria, que é o método do monge cartucho Guigo II, do século XII, né? A escada dos monges. Então, eu trouxe mais 3 métodos, né? E o que eu acho muito importante eu ressaltar antes de passar para os próximos métodos, que é a importância de você ruminar aquela palavra. O que é a ruminação? Quando a gente tem um bovino no pasto, né? Eu falo isso porque do sítio, né? A gente convive e muitas vezes a gente escuta ruminar, o boi está ruminando, a vaca está ruminando. Mas a gente não para. Eu, particularmente, nunca tinha prestar atenção nisso, porque era uma coisa tão automática que quando eu parei para pensar, eu falei, cara, que negócio esquisito. O que é o ruminar? A vaca, o boi, né, vai lá, come o pasto. Eles mastigam o pasto, engolem, fazem uma primeira digestão, então eles voltam, né, pelo esôfago, mastigam de novo, ruminam e comem de novo, porque o solo o pasto não é uma coisa muito nutritiva, então eles têm que tirar o máximo de nutrientes possível. Então, o que é esse ruminar? Eu vou pegar, vou ler, aí já entra no método dos padres, né, do deserto, dos monges e tal, que eu vou pegar essa palavra, eu vou ler. Tá. Então, fazer aqueles 4 passos, e naquele passo da contemplação, né,
ou melhor, meditação, né? Leitura, meditação, oração, contemplação. Nesses passos você vai trazer para o seu coração aquela palavra, né? Tá difícil hein, hoje. Vai trazer para o seu coração aquela palavra, vai colocar em prática e durante o dia você vai tentar lembrar dela, tá? Não é só ler, pegar. Vou sentar aqui, vou ler, fiz minha Lexia Divina, acabou. Não. Pega, rumina aquela palavra, tenta digerir o máximo possível, né? Extrair o máximo de benefícios daquela palavra, né? Porque a palavra de Deus. Por que não palavras? Não tem uma palavra na Bíblia. São palavras, né? Mas o que a gente fala de palavra é o verbo, né? Que é Jesus, né? Então quando a gente fala palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra da salvação, não é porque a Bíblia é feita de uma palavra, porque ela tem muitas palavras, mas que ela foca em uma palavra, que é nosso Senhor Jesus. Então você rumina aquela palavra e pensa, né? Uma dica boa é você, durante a Lexia Divina, durante esse ruminar, você pensar, poxa vida, essa palavra ela foi pensada também em mim. Porque desde do Gênesis, desde antes do universo, você já foi sonhado por Deus. Então, pensar, poxa, essa palavra que a gente lê na Bíblia é um encontro com Jesus. Então, ele fala em mim, para mim. Então, não fazer uma leitura que nem a gente faz de um livro qualquer, mas uma leitura espiritual, né? Então, por exemplo, Santo Antão, ele uma certa vez escutou em uma pregação aquela palavra, pega tudo o que tens, vende e dá para os pobres, né, e tal. E o que ele fez? Ele pegou, realmente, tipo assim, uma forma muito mais extremista do que a gente está acostumado, pegou, vendeu tudo que ele teve, que ele tinha, e virou um monge. Tipo, é o extremo da contemplação, da Lexia Divina. É o extremo do quarto grau. Então, a gente tem que decorar também. E não decorar naquele sentido, tipo, quando a gente está na escola, a professora fala, aprende, não decora, porque se você decorar, você esquece, aprender, você carrega contigo. O decor, né, o decor que a gente fala, é no sentido etimológico mesmo. De é descida, e cor, coração. Então, trazer a palavra para o coração. Ela está aqui e traga para cá. Então, faz esse movimento de descer, certo? Vai ruminando, vai trazendo aquilo para o seu coração, vai decorando, vai trazendo essa palavra decor na sua mente, né? Então, a gente tem que ter essa memória bíblica, né? Porque se chega, por exemplo, alguém para te confrontar, eu era desses quando eu era ateu, tá? Eu já fui ateu, e era chato, filho. Eu chegava ali e falava, não, isso aqui não sei o que lá. E daí se a pessoa não soubesse, eu já saía peitão estufado, não sei o que lá, né? Então, a gente tem que ter uma memória bíblica, né? Pra gente poder, não só pra poder refutar, mas pra gente poder... A gente não ama aquilo que a gente não conhece, então pra gente poder amar mais a Deus também. Muito bem. Vamos pro segundo método, que eu já me estendi demais nesse, que é o método beneditino. O que é esse método beneditino? É basicamente você pegar... Vamos voltar aos 4 degraus. Leitura, meditação, oração e contemplação. Você pegar esse segundo degrau, que é a meditação, e levar ao extremo. Então, o que os monges beneditinos faziam? Eles pegavam, faziam a Lexia Divina, né, já que eles tinham acesso à escritura. Geralmente, em um convento, tinha uma Bíblia para todos, então eles tinham que ouvir alguém lendo e fazer a Lexia durante o dia, que eles ficavam ruminando mesmo. Eles ruminavam aquela palavra o dia inteiro. Tanto que tinha, né, algumas histórias que falam assim de um método mais escrachado, mais, né, sarrista, como a gente fala hoje em dia, que o convento parecia um lugar de murmúrio, pô.
O pessoal chegava assim numa parte do dia que eles estavam murmurando, tipo assim, estavam sussurrando, né? Pra ir decorando a palavra. Então eles tinham aquela. Eles sabiam trechos inteiros da Sagrada Escritura, grandes trechos de cabeça, de cor. E a gente foi perdendo essa habilidade ao longo do tempo, só que eles sabiam. Então, eles murmuravam, eles ruminavam, eles decoravam ao extremo, né? Eles traziam realmente para o coração, porque eles sabiam trechos inteiros, grandes trechos inteiros da Sagrada Escritura. Terceiro método inaciano. É complicado esses nomes, rapaz. Método inaciano, que é praticamente é um método muito bom, né? Bem, como é que a gente fala hoje em dia? Bem intrusivo? Não é intrusivo, pô. E esqueci da palavra. Se eu lembrar, eu falo depois. Que é preparar o terreno. Não que eu vou aqui pegar cruz, jogar pra cá, pegar o livro, fechar, arrumar minha cama. Não. Apesar que arrumar a cama é bem importante. Mas preparar o lugar é o quê? Eu vou ler a parábola. Eu vou deixar aqui também o nome do canal do Padre. Padre. Jesus. Lucas Mariano. Minha letrinha tá complicada. Padre Lucas Mariano, que foi onde eu peguei essa referência também. Vou deixar o nome do canal dele aqui. Vão lá e ele tem um conteúdo muito bom. Que é o quê? Aquela parábola do cego. Aquela. Por que eu tô com parábola hoje? Aquela passagem, né, que fala sobre o cego. Que, apesar que ele não via, né, cego, ele não via Jesus, ao saber que ele estava perto, ele começou a chamar filho de Davi, né? O que acontece? A gente vai ler essa parte. A gente vai ler o Evangelho e vai começar a meditar sobre aquela passagem. Então a gente vai começar a se imaginar naquele lugar com os mínimos detalhes. Ah, eu estou lá e eu imagino um lugar de terra, né, com um pouquinho de cascalho, assim, pedrinhas, onde estava um sol assim, o pessoal de túnica. E vocês têm que se imaginar naquele ambiente, seja como personagem, seja como o próprio personagem protagonista. Então, Jesus estava com tal vestimenta, eu estava de tal vestimenta, tava essa sensação de calorzinho. Então, tipo assim, vai, né, ditando, ditando na sua memória como que estava o ambiente, né? E isso vai preparando o terreno para que você faça uma Lexio mais profunda. E o quarto método é o método do Padre Lucas Mariano, né? Que ele não se dava muito bem, ele mesmo diz isso no vídeo dele. Ele não se dava muito bem com o método do monge Guigo. Ele não se dava muito bem com o método do monge Guigo, porque era o método que para ele não frutificava muito. Então, ele desenvolveu um método dele junto com o diretor espiritual, que é o quê? Memória bíblica, aquilo que eu já disse. Memória bíblica é você ter decor os livros, né, as passagens, os versículos, os capítulos na sua mente. E a unidade da escritura. Santo Agostinho já falava da unidade das escrituras, né? Que é tudo uma palavra só, que se resume em Jesus. Então, ele lia, e é muito importante a gente ter essa memória bíblica por causa disso. Ele lia tal evangelho e já se lembrava de tal outra passagem, de tal outro texto, então ele já ia fazendo a conexão, sabe? Então, esse é um método que para ele funciona. Não estou dizendo que esse é o melhor, mas esse funciona. O que eu, como percebi durante esse preparação desse vídeo, que pode ser uma boa ideia você unir esses métodos. Eu vou pegar a parte de 4 degraus do método de Guigo II, né? Eu vou pegar o ruminar, vou pegar esse método beneditino de ficar murmurando esse texto até entrar no meu coração, até eu decorar ele, até ficar ele decor, né? Então, unir, fazer o seu método. Não estou falando que existem só esses 4, existem muitos mais, mas os principais, assim, que eu considerei mais importantes, né? Mais principais foram esses. Então, você pode criar o seu, você pode seguir um, pode seguir 2, pode seguir 3, pode seguir 4, tanto faz. O importante é fazer a leitura.
E imaginemos uma figueira, né? Eu vou deixar aqui o nome do canal também que eu peguei essa referência. Imaginemos uma figueira. Se você já viu uma figueira, é uma árvore enorme, uma copa lindíssima, que dá uma sombra, que vamos imaginar que essa figueira seja a palavra de Deus. Ela dá frutos maravilhosos também, né? Mas não é só plantar em qualquer lugar. Você tem que ter o local ideal, você tem que preparar, você não pode chegar simplesmente e achar que vai plantar e vai dar tudo certo, né? Então, vou pegar uma figueira e vou plantar num vasinho. Ela vai crescer, não vai render, né? Vai ficar ali minguado e vai ficar por isso. Não vai dar aquela copa enorme, não vai dar aquela árvore grandona, não vai dar aqueles frutos maravilhosos. Vai crescer? Vai. Vai amadurecer? Não sabemos. Então prepare o seu coração, prepare a sua mente, prepare o terreno, né? E, gente, por favor, eu vou desmontar aqui de novo. Por favor, não leia isso aqui como um livro qualquer, tá? Eu falo isso pra mim também, Gustavo, presta atenção, você que vai estar revisando esse vídeo. Não leia isso aqui como um vídeo qualquer, ou como um livro qualquer. Não leia. Isso aqui é a palavra que Deus, que se fez carne, nos deixou, tá? Isso aqui sempre tem que estar junto com o catecismo. Eu não vou tirar o catecismo porque, se vocês forem ver, gente, eu vou tirar uma foto depois de como que tá. Tá meu catecismo, tá a Bíblia e tá uma caixa do celular da minha mãe ali para apoiar o celular. Tá uma gambiarra. E uma caixa de tênis para apoiar tudo. Tá uma zona. Mas olha lá, isso aqui tem que estar o catecismo. Por quê? Exegese. Essa palavra exegese é o quê? É interpretar a escritura. Ninguém em sã consciência, por favor, interprete da maneira que você quer. A escritura não é para ser interpretada da sua maneira. Não criem esse hábito que os protestantes têm, de pegar a Bíblia e interpretar do jeito que eles querem. Tá? A escritura é uma coisa sagrada. Ela tem valor em si? Tem. Mas não deve ser lida como um livro qualquer. Tem que ser lida com respeito e com amor a Deus. Então, quando Jesus instituiu os 12 apóstolos, mais pra frente, se for puxar, por exemplo, o meu bispo hoje, né, eu tenho o arcebispo e o auxiliar, que é o Dom José Maio e o auxiliar Donizete. Se a gente for puxar, eles foram ordenados por tal bispo. Esse bispo que ordenou, eles foram ordenados por tal. Se a gente for puxando e desmontando, a gente vai remontar. Se a gente desmontar essa sucessão apostólica, a gente remonta aos tempos de Pedro, que foi o primeiro papa, aos tempos de Paulo, aos tempos de André e aos tempos de Jesus. Sucessão apostólica. Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um tema que eu quero fazer também. Vamos deixar gravado. Eu quero fazer um vídeo sobre porquê católica, o porquê apostólica e o porquê romano. Tá? Eu vou fazer esse vídeo em breve. Me exaltei. Falei um pouco mais alto. Mas é porque é muito importante, tá? Não leiam a Bíblia do jeito que vocês querem interpretar. Ela tem valor em si? Tem. Mas não deve ser lida e interpretada com a nossa mente. Com a nossa... apesar que eu tenho uma região um pouco mais abundante, mas a gente não deve interpretar com a nossa pequenez. A gente não tem, assim como o Papa, aquele sopro do Espírito Santo. Nem todos temos, tá? Esse sopro do Espírito Santo, né? Essa luz do Espírito Santo que nos guia, falando isso, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que todos tenham entendido, tenha passado bem o que eu queria passar. É um vídeo um pouco mais longo, mas eu também vou me aproveitar desse vídeo. E é isso, tá? Considerações finais. Lectio Divina. Façam todos os dias. Ruminem, decorem, murmurem se for necessário. Nem que o pessoal te ache louco. O que esse maluco tá falando sozinho? Não importa. A palavra de Deus
junto com o catecismo, junto com a igreja, junto com o Papa, porque a igreja fez a Bíblia, não a Bíblia fez a igreja. Não é eu pegar uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui em casa, vou fundar uma igreja. Poxa vida, que cabecinha que a gente tem. A igreja que Jesus nos deixou, ela fez a Bíblia. Os nossos bispos pegaram os livros e viram, esses são inspirados pelo Espírito Santo e esses não, que são os deuterocanônicos. Como o Evangelho de Tiago. Não quer dizer que ele não tenha valor histórico, tá? Você pode ler o Evangelho de Tiago, mas não com aquele pensamento de que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, porque a igreja não reconheceu como tal. A igreja ortodoxa tem 77, se eu não me engano, e os protestantes têm 66, que eles tiraram, pensaram, não, nós somos, quando Jesus falou, estarei com vós até o fim dos tempos, eles falaram, Jesus falou, estarei com vós até 1517, até quando Lutero pegar e pregar as 95 teses na porta da basílica e falar, não, eu vou retirar 7 livros. Só um minuto. Ei! Ei! Voltando. Eles amam a Bíblia. A Bíblia é tudo pra eles. E eles pegaram a Bíblia e tiraram 7 livros. Qual que é a lógica? Irmão protestante, por favor, me responda essa. Se a Bíblia é tudo pra vocês. A Bíblia é o centro da fé de vocês. Não é Jesus, não é Deus, não é o céu, não é o arrependimento, não é a penitência, não é a oração, é a Bíblia. É o centro da fé de vocês. Por que pegar a Bíblia que vocês ganharam, que não caiu do céu, como diria o Padre Paulo, não caiu do céu de Espírito, a Igreja Católica, aquelas que vocês tanto repudiam? Não todos, por favor, não todos, mas uma grande parte repudiam a Igreja Católica. Vocês pegaram esse livro que a gente compilou e vocês falaram, a Bíblia é tudo para nós. Mas esses 7 livros não vamos colocar. Então, por favor, muito cuidado ao ler a Bíblia. Tá? É isso. Espero que todos tenham gostado. Desejo a todos a paz de Jesus, o amor de Maria. E sejamos prudentes. Tá, meus irmãos? Sejamos prudentes ao ler a palavra que Jesus nos deixou. Salve Maria. Ó, gurizada, só pra falar pra vocês aqui, ó, como que tava. Ó, caderninho. Ali. São Roque. Celular aqui. Olha a gambiarra que tá isso aqui. Tênisinho. Catecismo. Bíblia. Celular. Caixinha. Santa Terezinha. A cruz. Nossa, que bagunça. Caixa do Cubo Mágico e Bíblia. Misericórdia. Padre Pio. Então, é isso aí. Deus abençoe.